Itadori, Hakari, Ryuta, Megumi e agora Higuruma. Todos eles em algum momento foi comparado ao Satoru Gojo. Mas será que algum deles, pelo menos, é de fato tão forte quanto o nosso galã de olhos azuis? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para falar sobre esse assunto que tá deixando muita gente nervosa, principalmente os fãs do Satoru Gojo, que estão cansados da galera comparar meio mundo de gente ao próprio Satoru Gojo. Por isso esse é o vídeo definitivo para você entender quem de fato consegue ali ser algum problema para o Satoru Gojo ou um dia chegar ao nível dele. Mas já adianto uma coisa, se juntar todos esses que eu citei contra o Satoru Gojo 100%, cara, todos eles vão levar um sacode, só para você ver a diferença de nível que é todos eles ali juntos para o Satoru Gojo. Porém, todos eles têm um potencial enorme, todos eles são muito talentosos. Ainda assim, esse talento não é unanimidade. Vamos pegar o caso, por exemplo, do Yuta Okkotsu. O Satoru mesmo acreditava que se o Yuta treinasse, quando ele ficasse mais velho, ele ficaria tão forte quanto o próprio Satoru Gojo ou até mais forte do que o próprio Satoru Gojo. Porém, o Kenjaku discorda. Ele disse que não acredita no potencial do Yuta e é por ele ter seu poder atrelado a Rika. O Kenjaku então acha que o Yuta nunca vai conseguir chegar em um nível semelhante ou maior do que o do Satoru Gojo. Outro exemplo é o próprio Itadori. Satoru acredita que um dia ele pode se tornar mais forte do que o próprio Satoru, já que o Itadori tem um talento natural para o entendimento da energia amaldiçoada e pode vir a absorver os poderes do Sukuna. Porém, o próprio Sukuna não acredita muito no potencial do Itadori não, já deixando bem claro diversas vezes que o Itadori não desperta nenhum interesse nele. E isso é devido provavelmente ao fato de que o Itadori não possui nenhuma habilidade inata. Por isso, galera, é importante você separar uma coisa e deixar bem claro em Jujutsu Kaisen. Uma coisa é o potencial. As pessoas em Jujutsu Kaisen já nascem com um determinado nível de potencial. Por exemplo, a Miwa, ela não tem o potencial de chegar em níveis iguais ao do Satoru Gojo, mesmo se ela se matar de treino. Então o potencial já nasce com a pessoa. É o caso desses que eu acabei citando, Yuta, Itadori, todos eles. Eles têm grande potencial de alcançar níveis extremamente elevados. Porém, a gente tem que deixar bem claro que é somente o potencial. Isso não quer dizer que eles já são tão fortes quanto o Satoru Gojo ou quanto o Sukuna, ou ainda por cima, se eles vão chegar de fato a florescer todo esse potencial. Às vezes pode acontecer deles estagnarem em um nível e não conseguirem passar, isso pode acontecer. Fora que em Jujutsu Kaisen, o potencial é tratado de uma forma um pouco diferente dos outros animes, é um pouco mais realista e um pouco mais imprevisível. Por exemplo, vamos pegar o próprio Suguru Geto. Na época em que Geto e Gojo eram estudantes, eles possuíam o mesmo nível de poder, e talvez o Suguru Geto possuía até mesmo maiores qualidades do que o próprio Satoru Gojo, por ser alguém naturalmente mais esforçado naquela época. Porém, depois da descoberta de como se utiliza energia positiva pelo Satoru Gojo, a diferença de poder entre os dois ficou tão grande que o Geto, no final das contas, nem chegava aos pés do Satoru Gojo. Outro exemplo interessante é o próprio Yuta. Se a gente pegar o Yuta no começo do segundo ano da escola Jujutsu e o próprio Satoru Gojo no início do segundo ano da escola Jujutsu, o Yuta é alguém muito mais forte do que o Gojo naquela época, já que o Yuta já sabia utilizar a energia positiva e sabia utilizar a expansão de domínio, coisa que o Gojo só foi aprender mais tarde. Ou seja, naquela idade, o Yuta era mais forte do que o Gojo. Mesmo assim, o Kenjaku afirma que o Yuta nunca conseguirá alcançar os níveis do Satoru Gojo atual. Por isso, galera, é importante você entender que às vezes um personagem começa ali com tudo, parece que ele vai virar um monstro, um dos maiores xamãs de todos os tempos, mas ele não consegue passar de um determinado nível. É o caso do próprio Suguru Geto, que não conseguiu acompanhar o próprio Satoru Gojo. O contrário também é verdade, tá? A pessoa pode começar ali um pouco mais lenta, porém ele vai continuando e vai alcançando níveis extraordinários.
o que é o caso, na minha opinião, do próprio Itadori. Eu acho que ele tá ali comendo pelas beiradas e no final das contas vai se tornar um dos mais fortes de Jujutsu Kaisen. Porém, isso daqui é só uma suposição mesmo. Eu acho que o Itadori um dia vai se tornar. E tudo o que eu disse vale para o Higuruma. Ele está demonstrando um talento realmente absurdo, já que em menos de 2 meses ele conseguiu manifestar uma habilidade inata muito, mas muito boa, e conseguiu até mesmo entender como se utiliza amplificação de domínio e também entender muito bem como funciona as barreiras, o que deixou até mesmo o Sukuna surpreso. Porém, o que deixou o Sukuna surpreso não foi a força atual, mas sim o potencial desse cara. O Higuruma não tem a capacidade hoje de liberação de energia que o Satoru Gojo tinha. Aos olhos do Satoru Gojo e do Sukuna 100%, o Higuruma seria uma lesma. Os golpes do Higuruma seriam extremamente fracos, mas ele pode chegar um dia a ter um potencial enorme. Fora que ele também já demonstrou ser extremamente inexperiente em batalhas. A sua habilidade inata é só uma, ele só tem aquele juiz ali e só. O Satoru Gojo e o Sukuna já estão em um nível que ele tem uma gama de habilidades muito maiores. Eles conseguem utilizar os seus poderes de uma forma muito mais versátil. O Higuruma precisaria aprender tudo isso. E talvez, mesmo com todo esse talento, ele não conseguiria chegar lá, a gente não sabe. O que a gente tem é uma suposição de que ele é capaz de chegar nesse nível, mas a certeza é só com o tempo. Sendo assim, galera, a próxima vez que alguém for comparado ao Satoru Gojo, você tem que entender que eles não estão comparando a força atual, mas sim o potencial de que um dia eles poderiam chegar até lá, caso eles conseguissem liberar todo o seu potencial. Mas você tem que se lembrar sempre de que nem sempre as pessoas conseguem liberar esse potencial e chegar no nível do Satoru Gojo, o que demonstra, de novo, que o Satoru Gojo e o próprio Sukuna estão em níveis completamente diferentes de todo o resto. Então fica com isso na cabeça e não se deixe levar aí pelo fandom que está nervosinho dizendo que todo mundo está no nível do Satoru Gojo, porque isso não é verdade. E bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo e entendido que mesmo ali algumas comparações rolando, o Satoru Gojo e o Sukuna dão um couro em todo mundo, caso eles estejam 100%, é claro. Mas e aí, ficou alguma dúvida? Não tem problema, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer de tudo para responder, beleza? Mas espero que tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui. Valeu!